Ciências com a professora Milena Nicodemos. Aula para o terceiro ano. Na aula de hoje, iremos trabalhar as páginas 38 a 41 do nosso livro de ciências. Iniciando então aí na página 38, nós iremos falar do grupo dos mamíferos. Nós estamos estudando os animais vertebrados. Já falamos sobre répteis, aves, anfíbios, né? Já falamos sobre os peixes. Todos esses fazem parte do grupo, né, dos animais vertebrados. Mas cada um deles foi dividido em pequenos grupos porque eles têm características diferentes, ok? O que faz todos eles ser do grupo dos animais vertebrados é que todos possuem vértebras. Porém, cada grupo possui características específicas, como a gente já vem estudando. Então, hoje a gente vai falar sobre os mamíferos. Vejamos quais são as principais características aí dos mamíferos. Seres humanos, gatos, cachorros e porcos são exemplos de mamíferos. A palavra mamífero está relacionada a uma característica do grupo. Os filhotes mamam, ou seja, se alimentam do leite produzido por suas mães. O corpo dos mamíferos é coberto de pelos, que protegem a pele e mantêm o corpo aquecido. O tipo e a quantidade de pelos variam conforme o animal. A capivara e a onça têm pelo curto. Alguns gatos e cachorros têm pelos longos. O porco-espinho tem pelos tão duros que parecem espinhos, daí o seu nome. Outros mamíferos quase não têm pelos, como as baleias. Olha só, a baleia, apesar dela viver na água, no ambiente aquático, ela não faz parte do grupo dos peixes. Ela faz parte do grupo dos mamíferos. Por quê? Porque ela produz os seus filhotes e também produz leite para eles. Então, aqui ó, nós temos o exemplo das capivaras, né, que têm pelos curtos e vivem na terra, mas também costumam nadar. Temos aqui ó, o porco-espinho, né, que os seus pelos são tão duros e é uma forma de defesa desse animal, os seus pelos. Os mamíferos adultos têm uma alimentação variada. A onça, a jaguatirica e a ariranha se alimentam de outros animais. Capivaras, veados, bois e vacas comem plantas. O ser humano, os macacos e o porco doméstico comem tanto plantas quanto outros animais. Então, se você observar, aqui o texto também fala dos seres humanos. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos no grupo dos mamíferos, tá? O ser humano, ele produz o leite para o seu filhote, certo? Aqui nós temos ó, as ariranhas, né, que vivem em rios e se alimentam de peixes. Temos bois e vacas que vivem em pastos e se alimentam de plantas. Existem, portanto, mamíferos que vivem em ambientes terrestres e mamíferos que vivem em ambientes aquáticos, mas todos respiram por pulmões. E a forma de locomoção dos mamíferos é muito variada. Lobos andam e correm, morcegos voam, cangurus andam e saltam, golfinhos e baleias nadam. Olha só, os golfinhos e as baleias fazem parte do grupo dos mamíferos. Então, qual é a principal característica do grupo dos mamíferos, hein, gente? Vocês conseguiram observar aí na leitura? Ó, a característica do grupo é que os filhotes dos mamíferos mamam, ou seja, se alimentam do leite produzido por suas mães. Outra característica importante do mamífero é que o corpo dos mamíferos é coberto de pelos, tá? E esses pelos protegem a
pele e mantém o corpo aquecido, tá bom? Então, o tipo e a quantidade de pelo varia de animal para animal. Nós, seres humanos, fazemos parte aí do grupo dos mamíferos. Então, se você observar o seu corpo, você é cheio de pelos. Nos seus braços, na sua cabeça, no seu rosto, na sua perna. No seu corpo inteiro você tem pelos. Esse pelo serve para a nossa proteção e para manter o nosso corpo, né, e a nossa pele protegidos e aquecidos. E os outros animais servem aí para muitas outras coisas, como no caso do porco-espinho, serve para a defesa desse animal, né? A gente também viu que os mamíferos adultos têm uma alimentação variada. Alguns, se alimentam de outros animais e alguns comem apenas plantas e nós, seres humanos e os macacos, comemos tanto plantas quanto outros animais. Então, é uma característica muito importante aí dos mamíferos. E a gente também vale destacar, né, vale conhecer que os golfinhos e as baleias, por mais que eles vivam no ambiente aquático, eles são mamíferos, porque eles produzem leite para seus filhotes. Bacana? Compreendido? E o morcego também, ele é um mamífero, tá, gente? Então, a gente tem mamífero que anda e corre, tem mamífero que voa, tem mamífero que anda e salta, tem mamífero que nada, tá? Então, o grupo do mamífero, em relação à forma de locomoção, né, a forma como eles se locomovem no ambiente, é diferenciada. Porém, todos eles produzem leite, né, para os seus filhotes e tem pelos, tá bom? E aqui nós temos a questão de número 5. Analise estas informações sobre a baleia jubarte. As baleias, como os golfinhos, são mamíferos que vivem no mar. Elas têm nadadeiras que facilitam sua movimentação e brânquias que absorvem o gás oxigênio dissolvido na água. Letra A. Há informações incorretas no texto? Sublinhe-as e transcreva-as abaixo, fazendo as correções necessárias. Então, será que tudo o que disse aqui está correto sobre as baleias? Vejamos, vou ler novamente. As baleias, como os golfinhos, são mamíferos que vivem no mar. Ok, as baleias e os golfinhos vivem no mar. Isso está correto. Elas têm nadadeiras que facilitam sua movimentação e brânquias que absorvem o gás oxigênio dissolvido na água. Será que as baleias absorvem o gás oxigênio dissolvido na água? Então, vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir como que as baleias absorvem o gás oxigênio, se é o gás oxigênio dissolvido na água ou não, tá bom? Aí vocês vão fazer a correção aqui na letra A. Letra B. Liste pelo menos 2 semelhanças e 2 diferenças entre as baleias e os peixes. Então, quais são as semelhanças entre uma baleia e um peixe? E quais são as diferenças? Vimos a primeira diferença é que a baleia ela não faz parte do grupo dos peixes, ela é um mamífero. Qual é a outra diferença? Então, pense aí que a gente acabou de estudar sobre isso no texto aqui sobre os mamíferos, tá bom? Aqui na página 40, a gente vai ver algumas curiosidades, né? Pessoas e lugares. Museu Nacional. Pesquisar, aprender e brincar. O Museu Nacional, localizado no município do Rio de Janeiro, é a instituição científica mais antiga do Brasil. Veja a localização do município do Rio de Janeiro no mapa ao lado. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? E esse pontinho vermelho mostra aí o mapa do Rio de Janeiro. E aqui mostra, né, a área de município, onde está marcando aqui, em vermelho, e a capital do estado, a capital do Rio de Janeiro. No museu estão guardados materiais muito valiosos, como livros, mapas, publicações antigas
e objetos que contam a história da natureza e de nossos ancestrais. Há também exemplares de seres vivos brasileiros que podem ser observados pelo público e estudados por pesquisadores. Estes investigam algumas características de plantas e animais diversos, incluindo os seres humanos. Estes são os pesquisadores, né, que investigam algumas características de plantas e animais diversos, incluindo os seres humanos. E eles também investigam a relação que esses seres estabelecem com as condições ambientais. Então, ó, a gente tem aqui a frente do Museu Nacional na cidade do Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2015. Instituição, o que é uma instituição? É uma organização pública ou privada com regras e leis próprias que promovem ações que são úteis para a sociedade. E o ancestral é um antecessor que veio antes, né? É um antepassado que veio antes de nós. Continuando aqui na página 41, a perereca de fogo é um dos exemplares estudados no Museu Nacional pelo pesquisador Ivan Nunes. Leia um pouco sobre ela no texto abaixo. Vocês já ouviram falar aí da perereca de fogo? Eu nunca tinha ouvido falar, mas vamos conhecer aí agora um pouco sobre ela. A perereca de fogo foi descoberta em 2008 na Serra da Jiboia, município de Santa Terezinha, Bahia, pela pesquisadora Flora Juncá, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, aqui a gente vê, ó, a perereca de fogo. O Museu Nacional também tem programações especiais para crianças, como atividades de contação de histórias e oficinas. Dessa maneira, esse e outros museus se estabelecem como fonte de aprendizado e troca de conhecimento, além de serem espaços interessantes, né? De interessantes brincadeiras. É que a gente está vendo, ó, uma oficina de desenhos no Museu Nacional em 2015. Vocês têm vontade aí de conhecer um museu, né? A gente viu aqui que tem muitos livros, mapas, coisas antigas nesse museu, coisas sobre a natureza, sobre os seres vivos. Seria bem interessante, né? Fazer uma visita aí a esse museu. Mas de acordo com essa pesquisa que a gente acabou de ler aqui, né, sobre esse texto, vamos responder aqui 4 perguntinhas. Quem pode usar o Museu de Ciências? Dê 2 exemplos de uso do museu. Responda no caderno. Se você não conseguir responder aqui, você pode responder no caderno. Se não, você pode responder no seu próprio livro, tá bom? Então, quem pode usar aí o museu? A gente viu que pode ser todas as pessoas, os pesquisadores e as crianças. Questão 2. Use a descoberta do animal citado no texto como exemplo para descrever no caderno como o Museu Nacional é usado em uma pesquisa científica. Cite as pessoas envolvidas no processo. Então, a gente viu que eles descobriram aí sobre a perereca de fogo, não é mesmo? Então, como o Museu Nacional, né, ele é usado na pesquisa científica? Para que as pessoas usam esse museu? Para demonstrar as suas pesquisas, né? Como no caso aqui, ó, da Flora Juncá, que descobriu sobre a perereca de fogo. Então, ó, a Flora Juncá, ela descobriu a perereca de fogo e o pesquisador Ivan Nunes, ele estava estudando aí a pesquisa da Flora Juncá. Então, ó, use a descoberta do animal citado no texto como exemplo para descrever no caderno como o Museu Nacional é usado em uma pesquisa científica. Ele é usado para que as pessoas possam ir lá no museu pesquisar sobre determinados textos específicos, né? Como o caso aí da perereca de fogo. Questão 3. O que você gostaria de estudar dentro de um museu de ciências? Essa é uma resposta pessoal. O que você gostaria de estudar se você fosse aí ao museu? Questão 4. Você já visitou um museu de ciências?
Se não, gostaria de visitar? Se já visitou, o que mais gostou de conhecer no museu? Isso também é uma resposta pessoal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e na próxima aula eu trago a correção dessa atividade. Um abraço e tchau, tchau!